Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre algo muito especial que o Senhor quer falar com você e comigo. Na verdade, Ele já falou comigo e agora eu estou incumbido de passar para você tudo isso que o Senhor tem falado. Ao meu coração, essa semana tem sido muito especial na minha família. E eu creio muito que Deus vai falar com você nessa noite, queridos. Quero te convidar para a gente orar mais um pouco. Ora comigo, amém? Papai, nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos. Eu quero abrir agora o meu coração totalmente. Senhor, eu estou aqui à mercê do Teu Espírito Santo. Todos nós estamos à mercê do Teu Espírito Santo. Faz aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Senhor. Quebra as barreiras, muda as fronteiras, alarga o nosso horizonte espiritual, Pai. Para que valha a pena a gente estar nessa terra. Para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor já está nos chamando para fazer. E que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Você crê? Dá um amém? Amém. Consegui. Beleza. Ou não? Peraí. Queridos, vamos fazer algo diferente hoje? Eu não sei se o tema já está aí, mas eu tenho um tema muito legal aqui para compartilhar com você. Eu acredito que isso vai me ajudar e te ajudar. Fala sobre padrão. Diga comigo, padrão. Existem vários tipos de padrão. Um dos padrões que as mulheres geralmente veem logo à mente é o padrão de beleza. Mas existe padrão de relacionamento, existe padrão financeiro, padrão de comportamento dentro da sua casa. Existem vários padrões. E deixa eu ler aqui para você o significado no dicionário. Padrão é aquilo que serve para ser imitado, como modelo. É um modelo a ser seguido, um exemplo a ser copiado. É uma base de referência que é usada para determinar as qualidades ou as características de alguma coisa. Amém? É verdade, é isso mesmo. Padrão não é isto aqui. Esse padrão está pegando fogo. E o tema da nossa palavra é o perigo escondido dentro de um padrão. Mas esse aí é um padrão elétrico. Ele tem problemas aí acontecendo com ele. Não deixa de ser perigoso esse tipo de padrão. Mas eu quero te falar de um padrão humano, um padrão de relacionamento, um padrão de existência, de atitude, de vida, a vida que você está vivendo esses dias que você está sobre a face da terra. E o nosso texto base, Romanos 12, 2. Esse nós já conhecemos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então, querido, como é que a gente está vivendo a nossa vida hoje? Lá em casa, lá no trabalho, na faculdade, como é que a gente está vivendo essa nossa vida? Já parou para pensar? Qual é o meu padrão de vida? As pessoas, elas seguem um padrão baseado naquilo que ela acha que é certo, né? Eu vivo de acordo com princípios que eu acredito que são bons, que são essenciais para mim. Então a gente vai vivendo e a gente vai adquirindo uma certa experiência na caminhada da vida. E essa experiência é que vai determinar o tipo de vida que eu levo, o tipo de coisa que eu faço, o tipo de pensamento, opinião. Então,
tudo isso é gerado por uma experiência de vida, que só estão isentos de ter esse padrão crianças. Mas você chegou a uma certa idade, você já tem noção dessa experiência de vida. E que experiência é essa que você tem vivido e que eu tenho vivido? Parou para pensar? Os seus valores, os seus pensamentos, as decisões, as suas atitudes, elas são baseadas em uma noção que você tem do que é certo e errado. É verdade? Ela é baseada nos fracassos que você já teve, nos sucessos que você já teve na sua vida. Ela é baseada nas limitações naturais do ser humano, por exemplo, tem limitações financeiras, limitação física, limitações intelectuais, as normas sociais também, pode isso, não pode aquilo, todas essas coisas, até o seu nível de conhecer e de se relacionar com Deus. Pega tudo isso, mistura, e isso se transforma no padrão da sua vida. Você sabia que tem gente que nunca pensou sobre isso? Qual é o meu padrão? Por que eu ajo assim? Por que eu falo assim? Né? Eu vou te dar alguns exemplos de padrões. Por exemplo, você está num ônibus lotado e você pegou aquela segunda fila para você ficar bem tranquilo e poder sentar porque a viagem é longa. Mas aí, de repente, o ônibus começa a encher, e aí você olha, colado em você, em pé, tem uma senhora com várias sacolas. E aí, inevitavelmente, você cede o seu lugar. O que é isso? É um costume que você tem? Não. Isso é um padrão de que você imagina que aquilo é a coisa certa a se fazer. E ninguém tira isso de você, é um padrão que você adquiriu baseado numa dessas coisas que eu falei. Você tem uma noção do que é certo e errado. Um outro exemplo muito legal de padrão. Você quer comprar um carro, você está juntando uma grana, pá. Aí você juntou ali 50 mil, você está procurando aquele carro bacana. De repente, você vê um carro estacionado na frente da sua igreja, de um irmão nosso, Corolla Cross. Está na promoção, 160 mil. Até que você diz, não, mas eu acho que eu consigo dar esses 50 e o resto eu pago depois aos poucos. Mas você analisa o IPVA 7 mil, né? Aí você vê o seguro R$ 1.400 por mês, a lanterna, você pesquisa na internet o preço, usada, aí você diz, não, esse não é meu padrão, eu quero um de 200 mil. Eu estou brincando. Esse é um tipo de padrão baseado, queridos, na sua área financeira. Tem outro padrão legal. Você está juntando também uma grana e você quer comprar uma casa. Mas se não der uma casa, serve um terreno. E você está ali juntando e você tem 70 mil e você fala para todo mundo, olha, eu estou atrás de um terreno, é 70 mil. Se você souber, por favor, me fala. Aí, de repente, chega uma pessoa desconhecida, mas que foi indicado por um amigo, do outro amigo seu, e diz, olha, eu tenho um terreno top, que é 300 mil. Aí você, não, mas não dá para mim. Aí, não, mas eu te faço por 70. E aí, tem documento, tem recibo de compra e venda. Aí você vai lá e você fica tão empolgado que você não fala com o discipulador, não fala com pai, mãe, não fala com esposa. Aí você fecha, aí você vai lá no terreno, aí você pega lá, passa o dinheiro para ele, e ele vai embora e todo mundo fica tranquilo, entendeu? E aí, tempos depois, já sem o seu dinheiro e também sem o seu terreno, você descobre um novo padrão de vida. A partir de hoje, toda vez que eu for comprar um imóvel, eu tenho que exigir a certidão negativa, para evitar que eu perca de novo. O cara te enrolou, passou a perna em você. Esse é um padrão de vida baseado nos fracassos. Analisa que muitas coisas que a gente decide na nossa vida é baseado no padrão de fracasso. Por aqui eu já não posso. Aqui não dá. Não é verdade? Existem vários tipos de padrão, de comportamento, de atitude, de andar, forma de se vestir.
forma de fazer as coisas. Qual é o seu padrão? O que é que você faz logo que você acorda? Parece simples essa pergunta, né? Vamos lá. Vai ao banheiro? Senta na cama e acorda a esposa ou o esposo? Olha pela janela e fala com Deus? Pega o celular. Primeira coisa. Notícias do dia. Fofocas do dia. O grupo da família. Eu tenho um padrão, querido, que é preocupante. Eu descobri esses dias. Quando eu vou pentear o meu cabelo, eu pego a escova e eu só começo da direita. Aí eu fui fazer, né, essa palestra aqui, fui montar. Aí eu percebi isso. Falei, não, peraí, deixa eu começar por aqui. Não dá. Eu não consigo. Meu padrão é começar pela direita. Então, querido, o padrão que você está vivendo, a forma de você falar, de reagir, de falar com as pessoas, de responder, fala muito sobre você. Quando alguém conta algo para você, o que você faz? Quando a pessoa fala, você continua o assunto dela dizendo, e aí, me conta mais, e como foi o resultado? Ou você já interrompe para você poder contar a sua história? Já parou para pensar? Então a gente vai vivendo. E eu já vi muitos casais conversando, pessoas se relacionando, talvez até discutindo, e um fala assim, olha, essa é a forma que dá para mim. Eu vou andando do meu jeito, é no meu ritmo. Você tem um ritmo, eu tenho outro. Alguém já ouviu isso por aí? Você vai ter que me aceitar assim como eu sou. Então, queridos, a partir dessa realidade, a gente vai desenvolver os hábitos, os costumes, as atitudes que vão nortear toda a nossa vida. É importante a gente ter um padrão? É, claro, muito importante. Querido, falta de um padrão deixa as coisas muito imprevisíveis, sabe? A gente pode ter sérios prejuízos, querido, por falta de um padrão. Não há nada mais perigoso, nada pior do que você chegar lá na sua casa e o seu filho está igual um lobo, mordendo todo dia, todo mundo. No outro dia, você chega lá, aquela pessoa querida está amável, te oferece um bolo, um café. No outro dia está solitário, não quer falar com ninguém. Então, a falta de padrão, ela atrapalha a gente muito. E a gente pode ficar na mão. Você não pode marcar um compromisso com ninguém. Olha, eu vou na casa do Nilson e ele vai me levar, que eu tenho que ir em algum lugar. Chego lá e ele está brigando. Aí ele fala, não, eu sou assim mesmo, sou de lua. Amanhã você vem que eu vou estar legal, talvez. Sabe? Então, ter um padrão de comportamento, de atitude, querido, é muito bom. Você consegue viver uma vida mais saudável, mais alinhada. Você consegue se agendar para os seus processos. Você consegue ter êxito nos seus negócios, sabe? Até para aquela pessoa, querido, que se por acaso ela dizer assim, olha, irmão Alex, eu não tenho padrão. Eu vou levando, vai ter dia que eu vou estar com raiva, o outro dia eu vou estar melancólico e triste. Eu não tenho padrão nenhum, esse negócio de padrão, isso para mim não existe. Eu vou levando aí na doida. Sabe que até uma pessoa que fala isso, que não tem padrão, já é um padrão? Padrão desgovernado, mas é um padrão, uma forma de viver. Então, querido, esse padrão seu, ele te possibilita você repetir as coisas que estão funcionando. Né? Você viu que aquela fórmula funcionou no relacionamento, lá no seu emprego, nos negócios, você investiu, deu certo. Ah, nossa, que legal.
É importante ter um padrão, querido. A Bíblia, ela nos ensina muitos padrões de comportamento, de atitude. A Bíblia é muito farta disso. É tão gostoso a gente estudar a palavra de Deus, porque ela fala tanta coisa. Olha esse padrão que a Bíblia nos ensina. Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Querido, não tem uma coisa tão esquisita que é ouvir conselho. Você já passou por aquela situação em que você diz, não, mas eu já sei. Eu não preciso do seu conselho. Eu já sei de tudo. Eu já vi até alguém falando para mim assim, olha, na escola que você entrou, eu era professor. Eu sei. E com isso, querido, muita gente não quer ouvir o conselho de uma outra pessoa. Se fecha naquela redoma do conhecimento e não se abre para o novo, não se abre para a opinião do outro que está vendo. Olha um outro padrão bíblico. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se for olhar esse versículo com bem atenção, eu vou perceber, querido, que não adianta eu ser o top, o meu QI, bem controlado, ninguém me convence de nada. Se eu começar a andar com uma pessoa que não é legal, a palavra de Deus diz que eu vou ser corrompido. Então, o que eu imagino com isso? Eu tenho que analisar bem quem é que vai andar comigo. Sabe? Não caia nessa de achar que a pessoa não vai te influenciar. Querido, nós somos seres humanos copiadores. A moda que nós estamos usando agora é uma cópia de alguém famoso que já usou no passado. E o padrão bíblico diz, não se engane. Andou com pessoas estranhas, você vai ficar estranho. Olha um outro padrão bíblico. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um padrão. Esse é um padrão que ele fala, olha, você tem que tomar cuidado. Não fica num ambiente estranho. Se alguém mandar uma mensagem de WhatsApp, dizendo, oi lindona, oi lindão, uma foto, um nude. Querido, você tem que vigiar. De repente alguém diz, olha meu irmão, isso não funciona comigo, porque eu oro todo dia. Eu oro, eu fico marchando dentro do quarto antes de ir para o trabalho, antes de ir para a rua, e eu fico lá profetizando. Isso não pega em mim não, eu sou um homem de oração. Espera aí. Mas então por que a palavra de Deus diz que é para vigiar e orar? E por que o vigiar vem antes do orar? Porque há um padrão. Mesmo que você ore, se você não vigiar, você cai. Porque é a carne. Você alimentou o espírito. Então, isso aqui que eu estou te falando, são exemplos de padrões de comportamento que a Bíblia ama me ensinar. Então, a gente vive dentro desses padrões que são estabelecidos por Deus, pela sociedade, pelo governo e até por nós mesmos. Agora, há um perigo dentro de um padrão, queridos. Você ter o seu padrão, você se aceitar, você se normatizar, você colocar os seus normativos lá, sabe, do que você acha que é certo, tudo é muito bom. Mas dentro de todo padrão há um grande perigo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Perigo escondido dentro de um padrão de vida. É quando eu me acostumo com o padrão. Eu não sei se você já passou por isso, está passando ou vai passar. Mas quando eu me acostumo, e as coisas na minha vida começam a ficar repetitivas,
sem perceber, eu entro numa rotina. E essa rotina, ela pode me tirar do caminho que Deus quer para mim. Uma rotina dentro da minha própria casa. Uma rotina no meu trabalho. Uma rotina com as pessoas que eu amo, que eu convivo. Uma rotina com Deus. Querido, é um inimigo silencioso. Eu não vim te falar de demônios. É um inimigo silencioso, que ele mata aos poucos, ele vai minguando as tuas forças. A tendência natural, querido, do ser humano, mesmo para aqueles crentes, é o declínio, é o esfriamento total. Eu lembro que eu estava lendo, aí João estava lendo lá em Apocalipse, ele recebe uma revelação do próprio Jesus, falando com ele. E ele fala, olha, escreve para essas igrejas aqui. Escreve. A primeira, igreja de Éfeso. Aí ele começa, olha, eu tenho visto o teu trabalho. Você trabalha. Você se esforça, você não se cansa. Você tem encontrado obreiros maus e você se revolta, você não coaduna. Você é top. Porém, eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Alguma vez já aconteceu isso com você, do que aconteceu comigo há uma semana atrás? Quando o dia que Deus falou para mim, ó, fala sobre isso. Eu me levantei, querido, sentei na cama, abri a janela, olhei. De repente parece que a minha vida passou diante de mim. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa vida? A minha vida é igual todo dia. Sabe, eu comecei a pensar, meu Deus, se eu fizesse tal coisa no passado, hoje o meu resultado era esse. A minha oração é tão repetitiva, eu comecei a me criticar. Sabe? Já faz tempo que não acontece algo bombástico na minha vida, algo violento demais, espiritual, sabe? Os mesmos resultados. Eu não conversei com a Sara sobre essa palavra. Ela estava ali no Tadel falando essas coisas. Eu falei, meu Deus, essa mulher foi olhar no meu esboço. E a gente, querido, por causa dessa rotina, a gente começa a ficar banal, previsível, frio. E a gente já responde a esposa ou o esposo sem amor. Talvez na hora da nossa oração, querido, Deus olha e diz, lá vem de novo. Mesma coisa. Lá vem de novo. Eu lembro que tem um versículo na Bíblia que fala assim, as suas orações, eu já estou cansado de as sofrer. Sabe? Aí a gente quer reclamar com Deus. Mas Ele nos faz lembrar, poxa, mas e aí, você nunca mais pediu desculpa para ninguém, vai pedir para mim? Não, Deus, mas eu não errei? Por que eu vou pedir desculpa para alguém, se eu não errei? Sabe? E a gente quer falar para Deus dos nossos problemas. Quer que Ele tire a mão para poder ficar mais leve. Aí Ele nos lembra que muitas vezes a gente fala algo dentro de casa, olha, é assim aqui. E o Espírito Santo começa a ministrar, volta atrás. Você falou que não ia deixar fulano ir para o cinema, volta atrás e vai lá e diz, não, filho, eu mudei de ideia. Não mudo de ideia. Não mudo. Falei, está falado. Querido, e a gente vive numa rotina que a gente tem resposta para tudo. Qualquer pessoa que fica com argumento para a gente já tem a resposta certa. Sabe aquele momento em que você ouve só por ouvir, mas você não deixa entrar a opinião de ninguém na sua vida?
Talvez tenha alguém que pensa, eu não aceito a opinião de ninguém. Só tem uma pessoa que eu aceito a opinião. Ô, está salvo. Quem é? É o espelho. Dele eu aceito a opinião. Como tem sido interessante a tua oração para Deus? Ele está gostando? Querido, alguma vez, nesse ano, você falou assim, eu vou fazer uma oração radical. Eu não vou orar. Até o meu tom de voz não vai ser, ó, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Não, vai ser o tom de voz diferente. Vai ser assim. Ô Deus, tudo bem com você? Por onde o Senhor tem andado? Senta aqui. Eu só vou sair daqui se o Senhor fizer alguma coisa. Sabe? Mas parece que nós estamos engessados até aquele dia. Eu estava assim, não era tão assim. Mas é porque eu me cobro muito, querido. Eu me cobro muito. E nós precisamos rever esse padrão que a gente está vivendo, porque é perigoso. Um padrão de frieza, um padrão de normalidade, de banalidade, que não tem uns saltos, que não tem umas coisas diferentes, extravagantes, sabe? É um padrão de vida que está nos arrastando numa mesmice, num marasmo, para a gente passar uma vida toda infrutífero. E eu acordei e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Aí eu comecei a analisar os problemas que eu estou passando agora. Problema de todo mundo, sabe? Todo mundo tem problemas. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tanto que eu orei pelos meus filhos, tanto que eu te adorei, foi tão pouco que não mexeu, não abalou nada. Eu estava me lembrando, queridos, que grandes homens, né, na história da humanidade fizeram coisas alucinantes, sabe? E mudaram a história deles. Os caras que construíram as coisas, Santos Dumont inventou o avião, não sei o que tem mais lá, Alexandre Graham Bell inventou o telefone, Alexandre da Volta inventou a pilha, um monte de Alexandre tem, ó. Então, pessoas, querido, que ousaram sair, sabe? Da mesmice, eu ia falar sair da caixinha, mas não, porque eu trabalho lá, não dá para sair agora não. No dia que eu sair, eu vou dizer, gente, saia da caixa, eu vou fazer uma palestra sobre isso. Davi foi extravagante, falou, não, Davi, ele falou assim, não, é o seguinte, já tem uma oferta aí, mas do meu tesouro particular, eu quero dar mais mil quilos de ouro, não sei quanto de prata, sabe? Gente, Ruth jejuou 3 dias, Daniel passou 21 dias só na verdura, Neemias viu o muro destruído de Jerusalém, ele falou, não, eu vou lá, vou arrumar uns 4 colegas meus pedreiros, a gente vai para lá, uns 2 ajudantes, a gente vai levantar o muro. Coisa maluca, cara, coisa diferente. Deixa eu te falar uma coisa, quando Moisés estava ali, sabe, no Egito preso, querendo tirar aquele povo de lá, sabe? E ele foi falar lá ali com o faraó, e o faraó começou a jogar padrões. Todo dia os padrões batem na tua porta, querido, dizendo, não, faz assim que é melhor, sabe? Lá no meio das pragas, tinham começado as pragas, e aí o faraó ficou meio com medo e disse, não, tudo bem então, o que vocês querem mesmo? Não, a gente quer ir sacrificar ao Senhor, daqui a 3 dias de viagem, a gente vai levar, né, nossos filhos, esposa, as nossas coisas, nossos animais. Ele falou, vai, tu pode ir sacrificar, mas não lá, sacrifica aqui mesmo. Sabe, eu vejo uma mensagem subliminar aqui. Não precisa você ir lá, num lugar afastado. Fica aqui mesmo. Ora aqui mesmo, no meio do pecado. Ora aqui mesmo, com seu celular ligado. Porque se alguém fica olhando o WhatsApp enquanto você ora, ora aqui mesmo.
Mas aquele lugar, o Egito, era um lugar que era abominável. Ele não poderia fazer sacrifícios ali para o Senhor, então ele tinha que sair. Mas a proposta do padrão é essa assim, ó, aqui no Egito é assim, a gente faz as coisas assim mesmo. Sabe, se você quiser olhar só para sua esposa, olha, mas olha por cima do ombro para uma outra. Faz relaxadamente, sabe? E engraçado que o faraó não deixou ir, veio mais praga, e ele ficou um pouco preocupado, ele chamou de novo Moisés, chegou lá e disse, olha, tudo bem, vão sacrificar ao teu Deus, mas não vão muito longe. Para que ir muito longe? Para que 2 horas de oração? Para que um jejum de 3 dias? Para que você lê a Bíblia toda durante o ano? Não vai muito longe, não mergulha. Fica nesse raso que tu vai morrer aí em cima. Não vai muito longe. Esse é o padrão, querido. Um dia desse alguém estava falando que em algumas igrejas em outros países, o sermão é 15 minutos. Meu Deus do céu, não vai muito longe. Fica aí mesmo, fraco. E o que aconteceu? Mais pragas. E Moisés veio e ele disse, tudo bem, eu deixo você ir. Vão sacrificar, mas deixe os vossos filhos. Quantas vezes, querido, a gente se cansa de orar para o nosso filho e dizer assim, agora é com ele. Deixe se lascar. A vida vai ensinar ele. Eu lavei minhas mãos. Essa que é a proposta. Não liga para o teu filho. Deixe vossos filhos. E por aí vai, querido. Em Êxodo 10, 24, ele já está quase baleado, já teve umas 8 ou 9 pragas. Ele falou, o faraó já estava cansado e falou, Moisés, é o seguinte, vão, mas deixe os vossos animais. Deixa o teu sustento. Não leve a sério aquilo que Deus colocou na sua mão. Esbanje, gaste, não planeje o futuro, vivam a vida dissoluta. Vamos levando. E eu queria te fazer uma pergunta, querido. Como é que você hoje vai definir o teu padrão pessoal? Como você vai definir? Eu tenho aqui 2 coisas que eu anotei. Eu quero te convidar para você fazer uma dessas 2 coisas. Rompa com os padrões baixos. Rompa. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, já está falando. Como é o padrão da tua vida? Se for um padrão baixo, rompa esse padrão hoje. E se for alto, mantenha esse padrão. Deixa eu te falar algo sobre esse versículo de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 coisas que eu quero te falar sobre esse versículo. Há um padrão, é a primeira coisa. Diga comigo, há um padrão. Pois é, mas você já percebeu que nesse mundo há um padrão? Está todo mundo fazendo a mesma coisa? Aqui não está dizendo para a gente não se amodar aos padrões, mas há um padrão, querido. E você sabe que padrão é esse. Ele está por aí querendo que você entre na vibe, na onda, porque está todo mundo fazendo. Eu preciso saber que padrão é esse, cara. Eu preciso saber que padrão é esse. Segunda coisa sobre esse versículo. Primeira coisa, que há um padrão estranho. Segunda coisa, não é um padrão bom. Você já percebeu que há um padrão nesse mundo, mas ele não é legal? Às vezes,
eu estou andando por aí e as pessoas não dizem para mim, cara, você é diferente. Eu fico preocupado. Cara, vi algo diferente no seu olhar, no seu jeito de responder. Será que eu não estou andando dentro do padrão do mundo? Meu Deus, eu não quero andar achando que eu estou fazendo as coisas certas e depois descobrir que eu estava me enganando. Eu preciso de mais identificar esse padrão. Primeira coisa sobre esse versículo, há um padrão, querido. Você tem que saber que nesse mundo há um padrão. Por que você tem que saber? Porque se você não souber bem definido que padrão é esse, você vai andar dentro dele. Eu tenho que definir, eu sei que padrão é esse. É isso, isso e isso. Ah, legal. Então agora eu tenho condições espirituais, morais, de sair fora desse padrão. Primeira coisa, há um padrão. Segunda coisa, não é bom. Terceira coisa, Deus vai mudar o meu padrão, amém? Não, querido. Te peguei, te peguei. Te peguei, te peguei. É aqui que eu queria te pegar. Eu estava interessado, cara, em te pegar. Vou ler de novo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, depois de ter se transformado, de experimentar e comprovar essa coisa que Deus tem, essa vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Eu já orei no passado assim, Senhor, muda a minha vida, muda esse meu padrão. Pois ele não vai mudar. Pois ele não vai mudar. Mas quando você decidir mudar, se transformar e dizer, eu não quero mais esse, eu quero esse. Aí ele vem e pega aquela tua decisão e faz uma coisa nova. Cada dia eu mudo um pouco. Mudei aquele meu padrão que eu achava que era certo, era errado, aí eu mudei. Agora estou num padrão bom. Aí eu começo a achar ruim, digo, não, peraí. Aí eu mudo mais um pouco, melhoro um pouco. Aí aquele que eu achava que era bom já não é bom. Aí você vai o tempo todo, sabe? Alterando, aumentando o seu padrão. Até você chegar, querido, à estatura do varão perfeito. Que Deus vai usar e que vai multiplicar o seu life group, que vai trazer vida para Paixões Campinas. Querido, pode cuidar do teu padrão financeiro, pode cuidar do teu padrão de beleza, pode cuidar da moda, pode cuidar do teu padrão intelectual, pode fazer várias faculdades, não importa. Se o teu padrão de amizade com o papai não tiver pegando fogo, não adianta nada os outros padrões. Salmo 42, 1 diz, assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele pergunta, quando eu poderei entrar para me apresentar a Deus? Esse padrão, ele resolve todos os outros padrões. Deus, ele nos conhece. E ele sabe quando a minha oração é repetitiva. Ele sabe quando eu estou ali só porque a minha consciência está me cobrando. Eu tenho que orar. Porque o meu discipulador, meu pastor, a minha esposa, eles vão ver que eu não estou orando. Então eu tenho que orar para cumprir um ritual. Mas alguma vez já foi porque você estava desesperado por um abraço de Deus?
Eu quero ler essa pequena conclusão. Uma vida de relacionamento com Deus de alto padrão, querido. Uma vida de relacionamento com Deus de alto padrão, ela traz algumas coisas à tona. Convicção de pecado, arrependimento, mudança de atitude, fazer as pazes com todas as pessoas. Nessa hora desse padrão alto, você se lembra de cada pessoa que você tem uma intriga. E esse padrão atrai, querido, vida de Deus aonde você estiver. Você está lá na faculdade, tem um monte de pessoas que são ateus. Vida de Deus entra. Eu cansei do padrão. Eu entrei numa vibe de fazer coisas diferentes. Eu quero ser assim. Você quer ser assim? Ou você quer andar só assim, ó, boiando? Eu quero um padrão. Mas por quê? Para eu ser famoso? Para eu ser conhecido? Não, é porque Deus quer isso para mim. Eu não posso decepcioná-lo. Ele quer me transformar numa flecha, numa bomba atômica. Ele quer pegar a minha vida, querido, e impactar pessoas. Existem pessoas morrendo, sofrendo, indo presas. Mas o plano dele é que essas pessoas iam passar na minha vida e eu ia ser boca de Deus na vida deles. Mas eu estava no padrão, aí eu nem vi. Sabe aquela onda no oceano que vai levando, que ela passa sempre ali? Nós temos que andar na contramão. Olha o que está dizendo aqui em Isaías capítulo 65, 24. Que é para quando você decidir, eu não quero mais um padrão normal. Eu sei que você tem uma vida com Deus muito boa, senão você não estaria aqui. Mas Ele quer mais. Ele quer mais. Tem visto milagres tremendos na tua vida? Ele quer mais. Se eu ficar nesse padrão, nessa onda, eu não vou ver nada. Eu vou viver de migalha. Eu vou viver de misericórdia. Mas eu quero viver no fogo do Espírito Santo, querido. Eu me revoltei. Olha o que Deus falou por boca de Isaías a teu respeito. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão nem falando, e eu os ouvirei. Antes de você pedir, o Senhor já vai estar mandando a bênção. Fique em pé, querido.